Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam muito bem-vindas ao mundo dos caçadores. Seguinte galera, no vídeo de hoje vamos dar continuidade aí à nossa série de capas e páginas extras e curiosidades e um monte de informação sobre o mundo de Hunter x Hunter. Lembrando aí que essa aqui é a parte 3, né? Então tem a parte 1 e a parte 2. Eu recomendo bastante, se você estiver chegando por esse vídeo aqui, que você vá ver as anteriores. Eu acho que faz total sentido, é melhor, né? Você pega do início, mas aí é com você. Não esquece aí de fazer parte do nosso Discord, pra falar a verdade, eu até tenho esquecido, impressionante, né? De divulgar o Discord, cara, eu esqueci completamente. Pô, não esquece não, tá? O link tá aí na descrição do vídeo, tá aqui pelo canal também, faz parte da nossa comunidade lá. Bom, recados dados. Bora pro vídeo. Capa do volume 21, lançado em 4 de fevereiro de 2005, 8 meses após o volume 20. É o maior tempo de um volume para o outro também. E nem quando ele casou foi tanto tempo assim, galera. Como eu falei anteriormente, isso aqui já é reflexo das suas costas, né? Do seu problema de saúde. Esse volume aqui contém 197 páginas, 9 a menos do habitual, que vinham sendo 208, mas ainda assim com 12 capítulos. Temos aqui uma ilustração do Gon com a Rainha das Formigas Quimera, que eu acho o design muito irado, cara, eu acho muito maneiro. Eu acho bem macabra, né, bem besta mesmo, né, a Rainha das Formigas Quimera, eu gosto muito. Página extra do capítulo 212, um close na habilidade Nen do chute Hotel Rafflesia, que por sinal é muito legal e também bastante criativa essa habilidade aqui. Nessa ocasião, ela foi utilizada contra o Killua. Nessa página extra aqui temos o nascimento da criatura mais poderosa que já passou no mundo de Hunter x Hunter. Acabou de nascer e já saiu faminto e ordenando aos subalternos que preparassem a sua refeição. Olha a marra do camarada, rapaziada. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo, já dizia minha mãe. Página extra do capítulo 214, Pitou observa o rei matar uma criança sem danificar a sua cabeça. Isso porque, segundo a Formiga Quimera, a parte mais deliciosa de um ser humano é o cérebro. O rei se alimenta e conclui que não é ruim, mas comparado a uma presa rara, não vale a pena comer. Aqui o Netero coloca seu lendário uniforme de batalha, onde ele só usa nas lutas mais sérias. Sua camisa Kokoro, que tem o kanji espírito ou coração. Uma curiosidade é que no filme Last Mission, o Netero utiliza justamente essa roupa, mostrando que a luta contra Jed foi extremamente séria. Porém, o Last Mission é filler. Após chorar por não conseguir ir ao NGL, por conta de não ser forte o suficiente, Gon diz que Knuckle e os outros irão resgatar o Kaito com certeza. Então o que ele deve fazer agora é ficar mais forte para quando o Kaito voltar, ele não ficar desapontado. Mal sabia ele que o Kaito já tinha ido dessa para melhor. Após não conseguir cumprir a sua promessa de derrotar Knuckle e Chute, Gon deveria engolir 1000 agulhas. Mas isso não iria satisfazer a Palme, e as desculpas do garoto ela também não queria. Então a única maneira de resolver esta peleja era o Gon ter um encontro com ela. Olha só. Aqui temos o Shito fazendo uma algazarra na cidade, matando várias pessoas. Nesse momento ele havia acabado de abrir a cabeça de uma pessoa. Nessa página extra aqui o Ramon encontra o Killua e se recorda que ele era o garoto da outra ocasião. E fala que será uma dor infernal a que o Killua vai sentir, mas não vai durar para sempre. Esse aqui é o Tritão que contém a bola de cristal que a Palme utiliza. É bizarro pra caramba, mas é bem legal também. Aqui está localizando o Gon e o Killua que fugiram dela. Esse é o momento que o Shito foi pego na habilidade Nen do Knuckle, a Hackware. Tá na hora dos juros. Após constatar que realmente o Kaito que estava ali parecia mais um boneco controlado, Gon pede desculpas e fala que o estado atual do Kaito é culpa dele. E a página extra do capítulo 223, encerrando aí o mangá. E aqui o Togashi diz o seguinte: mal estou conseguindo sobreviver. Galera, essa daqui é dura, né? Realmente o homem tava mal nessa época. É triste pra caramba, né? Mas vimos que nos volumes anteriores já estava dando os sinais, né? Capa do volume 22, que foi lançado em 4 de julho de 2005, 5 meses após o volume 21. Mesmo ferrado das costas, o tempo do retorno do mangá reduziu em 3 meses e ficou dentro do normal, que é de 3 a 5 meses de um lançamento para o outro. Aqui voltou a ter 208 páginas com os tradicionais 12 capítulos. Nessa capa temos reunido basicamente os principais personagens dessa saga. Aqui temos os membros da Cidade Meteoro que estavam lidando com o problema que a Zazan estava causando. Esse é o momento que o Bonolenov executa a dança para dar início à sua habilidade Nen Battle Cantabile Prólogo. Aqui Kaluto Zold que mostra para a Formiga Quimera que um dos papéis
se fincou em uma parte que não está protegida pela sua carapaça. Esse é o momento que o Bock aparece após o controle da Black Voice do Shaunark falhar no Pel. Bock fala que descobriu que Shaunark era um manipulador, porque assim que ele espetou a sua antena no Pel, ele abaixou a sua guarda. Aqui o Phaeton saca o seu guarda-chuva e espada para Azazan, que por sinal eu acho legal demais esse guarda-chuva aqui. Esse é o momento que o Phaeton cria uma finta, abre seu guarda-chuva, se oculta e ataca rapidamente Azazan, além de demonstrar que o guarda-chuva também era uma espada. E por sinal, essa caveira no guarda-chuva deixa ele ainda mais legal. Esse é o momento que o Gon está escondido no lago, se infiltrando no NGL. Killua pede para o Gon prometer que não vai fazer nada, pois ele vai checar o local, e o objetivo é matar Pitou. E por isso ele deveria se esconder e não fazer nada, mesmo que outras pessoas morressem. Esse é o momento que o Gon conclui que antes da formiga quimera morcego atacá-lo, a formiga coruja o distrai com suas penas. Esse aqui é um close da formiga quimera morcego, né? O Gon conclui que se trata de um animal noturno e que caça à noite, e usam a escuridão a seu favor. Leol e seu grupo é convocado pelos guardas reais para resolverem assuntos não tão importantes. E essa página de final de capítulo, o Togashi diz o seguinte: espero que você goste disso em conjunto com a serialização semanal da Shonen Jump. Capa do volume 23, lançado em 3 de março de 2006, 8 meses após o volume 22. Aqui temos o segundo maior hiato, se repetir no período de 8 meses de um mangá para o outro. Porém, temos um aumento na quantidade de páginas, que saiu de 208 e foi para 210, e ainda com 12 capítulos. Na arte da capa temos 3 guardas reais e um Meruem. Essa é uma capa que eu acho bem sem graça, sinceramente. Talvez seja porque tá toda em branco e não tem muito detalhe, mas eu acho bem sem gracinha. Aqui temos as formigas controladas pelo Leol, que estão em busca de intrusos, e o Killua está sendo perseguido por elas. Inclusive, esse aqui é um besouro bombardeiro, mas ele vem girando essa esfera gigante e que eu acredito fortemente que faz menção a um besouro rola-bostas também. Aqui temos o Ikalgo, que estava dentro do corpo desse cara e fazendo disparos contra o Killua. Na página extra do capítulo 238 temos o broche que ativa a habilidade dos irmãos Orto. No broche está escrito Bar Touro Duplo. Esse é o momento que mostra um dos irmãos Orto arremessando dardos. E esses dardos arremessados vão de encontro ao Killua. Esse é o momento que o Killua retira o peixe dardo da sua testa logo após ter decapitado os irmãos Orto. Esse é o momento que o Ikalgo prefere salvar o Killua do que os irmãos Orto, que acabaram de ser decapitados pelo próprio Killua. Isso porque o Killua, além de ter salvo o Ikalgo anteriormente, ele fala também que a formiga quimera é um cara legal e que se fossem outras circunstâncias, eles poderiam ser amigos. Aqui Melioron fica impressionado com a inocência do Gon, que não suspeita de nada e que aceitou facilmente fazer uma parceria com ele, que era uma formiga quimera. Aqui temos o Netero, que estava se preparando para o iminente combate com o rei das formigas quimera. Aqui o Meruem decide enfrentar a campeã mundial de Gunji. Então Kumug é apresentado. Confiante, Shito fala que irá começar um jogo de pega-pega com o Morel. Já viu, né, gente? Kumug, com seus olhos abertos, realiza uma jogada no Gunji. E essa página extra de final de capítulo, Togashi diz o seguinte: vingança. Os programas de TV de Osaka são hilários. Pelo menos nesse volume o velho voltou um pouco ao normal, né, gente? E eu não vou nem comentar sobre essa imagem, deixo pra vocês aí. Capa do volume 24, lançado em 4 de outubro de 2007, 1 ano e 7 meses após o volume 23. É o maior hiato que o mangá já enfrentou, e a partir daqui, galera, que as coisas ficam complicadas para a produção de Hunter x Hunter. Porém, esse foi o maior mangá em termos de capítulos, que são 13 e com 210 páginas ao todo. Temos na capa o Meruem, que por sinal eu gosto bastante dessa capa aqui. Acho que nela demonstra a imponência do Rei das Formigas Quimera, o planeta em suas mãos, a dominação completa. Muito brabo isso aqui. Nessa página extra aqui, o Shito se gaba de ter conseguido uma nova habilidade Nen e ameaça o Morel, e pergunta se ele não acha um risco se aproximar dele. Morel responde que nem um pouco, e pergunta em qual seria o sentido de fazer uma habilidade Nen que é mais lenta do que ele mesmo, e resultou nessa cara do Shito. E para fechar, não posso deixar de citar essa daqui, essa fala épica do Morel. Ele diz o seguinte: deixe-me dizer por que você perdeu, é porque você é burro. Eu lembro que eu ri demais disso aqui. Esse é o momento que o Meruem arranca o próprio braço e um alvoroço se instala. Puff se aproxima para acordar do rei, porém é rapidamente repelido. Então o guarda real insiste que irá chamar Pitou para colocar o braço do rei no lugar, enquanto ele joga.
e isso é o máximo que ele vai atrapalhar, e que se o rei não permitir, que corte a sua cabeça. E nesse momento a Komugi fica se tremendo, né, e eu não vou nem julgar. Esse é o ministro Bizef, que só foi mantido vivo porque era importante para o Meruem, pois todas as negociações com os demais países passam por ele. Na verdade, o homem que controlava o país por trás das cortinas. Esse é o momento que o 9 sentiu a aura do Puff. Ele percebeu que é como se fosse a essência de todas as energias negativas do mundo. Isso fez ter medo de morrer. Mas o pior é que se fosse capturado, iriam tentar extrair o máximo de informações antes de matá-lo, e por isso iriam utilizar os métodos mais cruéis. Aqui o Bizef selecionou esse monte de mulheres para poder se aproveitar, é escroto demais, né? E entre elas a Palme, que veio com a intenção de matar o Meruem. Esse é o momento que o Leol ativa a habilidade Inamura. Ela foi utilizada contra o Morel. E para quem não se lembra, ela foi roubada de um Hunter que é amigo do Morel. Segundos após liquidar o Leol, o Morel foge por uma saída da igreja que estava inundada de água e sem um pingo de oxigênio. O velho pode ser fumante, mas o que não se esperava é que o paizão aqui é um Hunter marítimo, acostumado a mergulhos e com uma capacidade pulmonar gigantesca. Essa aqui é a médica que esteve cuidando do Killua. Ela o informa que ele não precisa de túmulo se ele morrer neste hospital clandestino, pois a pele, ossos, serão vendidos, então nada vai para o caixão. Além disso, se o Killua não tivesse dinheiro para pagar as despesas médicas, que eram de 1.800 milhões de ienes, eles iriam pegar uma parte do corpo dele como pagamento. Isso aqui é muito bizarro. Esse é o momento que o Killua pergunta para o grupo se eles possuem alguma dúvida sobre o plano de invasão ao palácio. Esse aqui é o momento que Komugi pergunta qual seria o nome do Meruem. Essa pergunta ecoa dentro do rei. Meu nome. Qual é o meu nome? Aqui Coach explica para Morel que provavelmente quando Pitou está utilizando a habilidade Dr. Blythe, não consegue utilizar En, e nem as suas marionetes ao mesmo tempo, pois essa é uma habilidade que requer total concentração. Meruem falou para os guardas reais que deseja participar da seleção dos humanos que irão se tornar soldados formigas quimera. Porém, o perigo é iminente, pois pode ter um usuário de Nen com capacidades de teletransporte, e assim poderia sumir com o rei. Por isso, eles preferem ficar ao lado dele. Entretanto, o rei não iria aceitar isso. Yuppie fala que recentemente o rei demonstrou não gostar quando eles estão muito próximos. Então o Puff pensa em como fazer isso. Ele olha para Yuppie e descarta porque é gigante demais e chama muita atenção. Olha para Pitou e conclui que vai se distrair com algo que gosta. Então tem que ser ele, e que foi escolhido por um processo de eliminação, ou seja, deprimente. A página extra do capítulo 260 são duas. Essa aqui é a primeira. É mais uma brincadeira do Togashi em comemoração aos 250 capítulos. E aí galera, se trata do terceiro Exame Hunter. Como é que funciona? É o seguinte, os 10 que passarem receberão um autógrafo. Se existirem mais do que 10, existirá um desenho. Para comemorar nossos 250 capítulos, nós vamos começar o terceiro Exame Hunter. O exame é como consta aqui, um formato de sobrevivência onde os jogadores são eliminados a cada rodada. Primeiro evento, bandeira na praia. Segundo, queda de braço. Terceiro, pulo alto. Quarto, arremesso de lança. Quinto, pulo longo. Sexto, poder de soco. Sétimo, desvio de sobrevivência. E o último, músculo triplo. Os 4 ao lado são habilidades necessárias. Divida elas bem e aponte para o exame final. Aí temos aqui, né, poder, velocidade, salto e cronometragem. São um total de 15 pontos, se passar disso será desqualificado. Então o cara pega aí, né, que vai participar dessa brincadeira aqui, divide os 15 pontos entre essas 4 características. Você participa dos eventos usando esses pontos e o dado. Sorte e estratégia são importantes. E aqui o Togashi fala que ele irá rolar o dado para cada evento. E aqui na parte final temos as regras. Escrever o nome de Hunter da pessoa e pontos no quadro ao lado esquerdo. Esse quadro aqui, né, tem um nome aqui Hunter, cronometragem, salto, velocidade e força. Segundo, corte o quadrinho onde você escreveu o seu nome Hunter e pontos, e colhe ele atrás do seu cartão postal. Cópias serão inválidas. 3. Escreva seu endereço, nome completo, idade, telefone do cartão postal e mande para o endereço abaixo. Pois é, galera, isso aqui é uma coisa bastante antiga, né? A gente tem que lembrar que, pô, lá no meio da década de 2000, né? 2006, 2005, 2007, era bem arcaico, né? Mas bem legal, isso aí tinha bastante, né? E as revistas de videogame, tinha muito isso. Eu lembro que eu sempre mandava, pedia pra minha mãe, né, preencher pra mim e mandar, mas eu nunca ganhei nada. Triste demais. E essa aqui é a segunda página extra, né? Aquela tradicional de encerramento.
Togashi diz o seguinte: meu assistente fez isso, é um adesivo de camada dupla. A camada superior é apenas a vara de pescar. Então, se você tirá-la, resta apenas o Gon socando. E isso é muito incrível. Capa do volume 25, lançado em 4 de março de 2008, 5 meses após o lançamento do volume 24. Esse é um dos maiores mangás em termos de página, foram 216 páginas. Mas aqui marca a redução de capítulos que antes eram 12 e passam a ser 10. Essa quantidade de capítulos vai seguir até os dias de hoje. Temos aqui a Komugi na arte da capa, eu particularmente acho bem bonita essa capa também. E um detalhe bem legal, né, que eu não sei se os outros mangakas fazem, é que o Togashi faz a arte da capa de uma maneira bem diferente, né? Tem até isso no X dele, eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada, ele mostra lá, né, como é que ele faz. É tipo, eu não sei, eu sou meio leigo nisso, posso estar falando besteira, mas é como se fosse tipo uma pintura, tá ligado? Eu sei que é tudo pintado e tudo mais, mas é difícil de explicar. Eu recomendo que vocês vão lá no X dele e deem uma olhada, é bem legal. Tem as capas lá, tem algumas páginas extras, assim, artes adicionais que ele faz e é bem legal, cara. Deem uma olhada lá. Aqui temos um pedido de desculpa do Togashi a respeito daquela brincadeira do terceiro Exame Hunter, galera. Vou ler aqui pra vocês, é o seguinte. Desculpas e explicações. Gostaria que me perdoassem pela demora na divulgação dos resultados da terceira prova de Hunters. Os meus sinceros pedidos de desculpa. Eu queria passar o olho em todas as cartas e decidir no dado pessoalmente. Finalmente, estou em condições de divulgar os resultados. Recebemos um total de 4.336 cartas. Muito obrigado pelo grande número de participações. Gostaria de publicar neste volume os resultados parciais das provas, a pontuação e os comentários. Talvez existam entre os participantes aqueles que já tenham esquecido o apelido de Hunter que adotaram para participar, mas espero que possam perdoar um pequeno momento de satisfação pessoal. Então vamos dar início à prova. Me desculpem. A partir daqui, galera, o Togashi explica as fases do Exame Hunter e os melhores participantes, vencedores e por aí vai. Vou passar brevemente por elas aqui, porque eu acho que não tem muito por que a gente se prender a isso. Eu não consegui achar essas páginas em português, como a maioria que vocês viram aí, algumas têm em português, outras não têm. E aí daria para vocês pararem e lerem com calma, né, ou traduzir e tudo mais. Mas qualquer coisa, né, dá para printar essa tela e traduzir, se for do interesse de vocês. Vamos lá. Primeira rodada, Bandeira na Praia. Página extra do capítulo 263, é a segunda rodada, Queda de Braço. Nessa aqui é a terceira rodada, Pulo Alto. Nessa é a quarta rodada, Arremesso de Lança. Nessa quinta rodada temos o Pulo Longo. Nessa sexta rodada temos o Poder do Soco. Na sétima rodada, Corrida de Sobrevivência. E aqui temos a última rodada, o último evento, né? O Músculo Triplo. E aqui temos a lista dos aprovados no terceiro Exame Hunter do Togashi. E a pontuação de cada um também. Todos aqui, segundo o Togashi, são Hunters agora. Olha aí, galera. Hunters na vida real. Esse local é o Akan National Park e o Togashi falou o seguinte, que irá dar o seu melhor. Bom, a verdade é que já melhorou, né? Porque as mensagens anteriores, né, as que estavam vindo nos últimos capítulos aí, estavam de dar dó, né, rapaziada? Que loucura. Capa do volume 26, lançado em 3 de outubro de 2008, 7 meses após o lançamento do volume 25. Aqui tem 216 páginas e 10 capítulos. Interessante essa capa ter o Kaito, eu acredito que faz um lembrete de que o confronto do Gon com o Pitou está iminente, além do fundo vermelho mostrando o perigo e a urgência. Eu sinceramente achei o Meruem meio perdido aqui, mas esse volume já está prestes a começar o combate com o Netero. Aqui o Knuckle para de frente para Yuppie em prantos, pois naquele momento ele estava vendo seu companheiro Chute ser destroçado pela Formiga Quimera. Estava coberto de sangue, mas mesmo assim continuava a lutar. Só que o que mais incomodava Knuckle é que naquele momento ele não podia fazer nada, apenas esperar e seguir o plano. Essa cena mostra o alívio do Chute ao conseguir escapar de uma situação que poderia terminar em morte, pois o Yuppie só aguardava para finalizá-lo. Aqui temos o Dr. Blyce ativado para poder salvar a vida da Komugi. Essa foi a ordem dada pelo rei. Pitou iria fazer de tudo para salvar a vida da menina, mesmo que isso custasse a sua vida. Gon, ao olhar para o corpo de Komugi no chão sendo curado por Pitou, por alguns segundos o corpo destruído de Kaito sobrepôs o da garota. Isso o fez ficar ainda mais nervoso. Killua fala que provavelmente eles foram os responsáveis pelos ferimentos da Komugi e que provavelmente Pitou está dizendo a verdade quando fala que está curando a garota. Gon se mantém quieto e pergunta ao Killua então o que eles devem fazer. Obviamente, nem um pouco contente com a atitude comedida do amigo. Pot Clean e sua frase favorita:
Já é hora, juros acrescentados. Pura agiotagem, né, galera? Aqui ele estava ativado no Yuppie. Knuckle conclui que não adianta nada sair dali vivo, sabendo que Yuppie humilhou, menosprezou a honra de chute de todas as formas. Como aceitar isso? Depois que a missão acabar, como ele poderá apertar a mão de chute, sabendo que tudo isso aconteceu e ele não fez nada para reparar, sem chance de ir embora, sem ir lá cobrar essa formiga. Um velho brabo demais passando na sua tela. Aqui o Cheeto deseja testar sua nova habilidade e o Zeno será a cobaia. Já falei aqui que ignorância é uma bênção, né? O cara fala as coisas sem nem saber de nada. Olha, o pior é que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Só digo uma coisa, depois disso aqui vocês sabem qual foi o destino dele, né? O confronto entre Calgo e Bloster estava prestes a se iniciar. Um detalhe, né, que aqui o Bloster foi pintado com a cor tradicional de uma lagosta. Eu sinceramente acho melhor da adaptação de 2011, que é meio escura, né, meio um preto azulado e tudo mais. Eu acho mais legal do que esse vermelho aqui. Aqui o Togashi diz o seguinte: eu aprendi a nadar depois que fiz 30 anos. Loucura isso, né, gente? E tem pessoas que ainda não sabem, né, o que pode ser um perigo gigante. No mais, eu sempre achei uma coisa útil e eu tive a sorte e também a oportunidade de aprender a nadar com 7 anos. E vocês? Capa do volume 27, lançado em 25 de dezembro de 2009, 1 ano e 2 meses após o lançamento do volume 26. Aqui o segundo maior hiato até o momento do mangá. Tem 200 páginas e 10 capítulos. Temos aqui o Netero com a clássica postura do Nen, que é quando você vai ativar a sua aura. Eu acho muito emblemático isso daqui. Ela é feita também no teste de adivinhação da água, é feito ao utilizar o Joy Station em Grid Island, porque é a postura natural de ativação da aura de uma forma geral. Eu quando vejo isso, associo logo ao Nen. Inclusive nos capítulos mais recentes, o Tsuhiro Onihi foi ilustrado nessa postura. Yuppie não entende o que pode ter dado errado, seu plano era perfeito, para poder acabar com Knuckle. Mas do nada, e do absolutamente nada, um ataque o acertou. Ele não sabia, mas Killua estava sob o efeito da cúmplice de Deus e estava invisível, e para salvar o Knuckle da morte, lançou um Narukami no Yuppie. Esse aqui é um dos momentos mais berés desse arco, se não for de toda a obra, né? Killua aparece diante do Yuppie e dá uma bela de uma sova no cara, com seu Godspeed ativado. Cara, não tem como não ficar empolgado com isso aqui, é muito maneiro. E Calgo olha impressionado que Bloster destruiu toda a porta com a sua rajada de aura. Morel enfrenta Puff, e eu tenho uma ligeira impressão que o Morel do mangá, ele é mais bizarro do que o do anime. O que vocês acham? Eu acho ele bem, sei lá, bem esquisitão. Puff se divide em diversas cópias dele no combate contra o Morel. Essa versão mini dele também é bastante legal, eu gosto muito. E essa cara de louco é bem legal também. Yuppie luta contra Knuckle e Morel, mas todos que se aproximam dele são apenas clones de fumaça. O olhar aficionado de Gon para Pitou, e ele só tinha uma coisa em mente. Meruem e Netero chegam ao local onde irão se enfrentar. Netero mostrando porque foi considerado o usuário de Nen mais forte por longos e longos anos. Isso aqui no anime ficou muito bom, uma velocidade absurda nos movimentos do velho. Yuppie olha ao redor procurando Morel, que ele acaba de acertar, mas mesmo invisível, por causa da habilidade do Melioron, o sangue do Hunter estava caindo pelo chão, formando uma leve trilha até sua localização. Aqui o Togashi diz o seguinte: tivemos um segundo filho, e quando me dei conta já havia passado um ano. Pai pela segunda vez. Capa do volume 28, lançado em 4 de julho de 2011, 1 ano e 7 meses após o lançamento do volume 27, e junto com o volume 24, esse foi o volume com maior tempo de espera, ambos empatados com 1 ano e 7 meses. Esse mangá tem 216 páginas e 10 capítulos. Essa capa é bastante emblemática porque ela foi baseada na obra The Coronation of the Virgin, ou A Coroação da Virgem, de Diego Velázquez. Aqui temos o Netero após acertar um golpe no Meruem e o chão desabar em um subsolo. O velho fala que ali era uma tumba, a tumba do rei das formigas quimera. Ou não, né? Meruem conclui que todos têm o seu jeito, uma mania que é particular. Com isso, existem formas inconscientes que favorecem e até desfavorecem uma pessoa. Isso naturalmente cria um fluxo. Logo, se ele puder entender o fluxo do Netero, ele poderá derrotá-lo. Killua decide que precisa descobrir se é mesmo a Palm. Fisicamente não se tratava da mesma pessoa, mas e mentalmente? E se o Gon a ver assim, o que iria acontecer com ele, já que estava arrasado por causa do Kaido?
Então o jeito é descobrir aqui e agora. Aqui temos a Palme com a sua habilidade Viúva Negra ativada. A página extra do capítulo 295 são duas. A primeira é do Knuckle, que decide confrontar Puff diretamente e o chama para o combate. E a segunda é essa do Gon, onde Pitou conclui que precisa matar ele pelo bem do rei. Aqui temos o Elfin em uma conversa com o Ikalgo após terem lutado. Nesse momento, o Ikalgo está fazendo perguntas ao lobo. Esse é o momento após o Netero utilizar a mão zero do seu Guanin Bodhisattva. O pequeno dispositivo de destruição em massa era preferida por pequenas ditaduras do mundo de Hunter x Hunter. Ela foi usada por Netero contra o Meruem como cartada final. Por conta do formato característico da fumaça que ela forma, era conhecida como Miniature Rose, ou Rosa em Miniatura. Aqui, Yuppie segura os restos do corpo do Meruem, que foi destruído pela explosão da Miniature Rose. Então, o Puff comanda as células do seu corpo se espalharem e curarem o rei. Elas começam a se diluir, se transformando em uma energia para o Meruem. Nessa página extra de final de capítulo, o Togashi fala o seguinte: finalmente consegui lançar esse volume. Obrigado por esperar. Prometo trabalhar duro de muitas formas. Acho que nessa época aqui, galera, as costas dele deviam ter tido alguma melhora. Se sim ou se não, as mensagens finais melhoraram bastante. Capa do volume 29, lançado em 4 de agosto de 2011, um mês após o lançamento do volume 28. E o mangá que foi lançado em menor período desde que o Togashi começou a serialização de Hunter x Hunter. Tem 216 páginas e 10 capítulos. Provavelmente a última capa que veremos o Netero, a não ser que tenhamos um prequel, o que seria ótimo na minha visão. Mas aqui temos o velhote e também o seu Hyakushi Kanon no fundo, ou o Guanin Bodhisattva. Aqui o Puff deseja acabar com a vida da Komugi para que o Meruem não se encontre com ela. Afinal de contas, o rei nesse momento estava sofrendo de amnésia. Killua foge com Komugi, que ficou como moeda de troca. Se Pitou curar o Kaito, a Komugi será libertada. Porém, ao mesmo tempo, ele protege a garota, já que Puff está com intenções de matá-la. Killua ativa seu Godspeed e surpreende Puff com a sua velocidade extrema. Pitou revela para Gon que Kaito está morto desde quando eles lutaram. Com a sua habilidade é possível reconstruir um corpo destruído e mantê-lo sem apodrecer, e com isso manipulá-lo, mas não trazer um morto de volta à vida. Puff fala para Killua e Palme que tudo mudou. Pitou acha que Komugi foi resgatada e por isso Gon certamente morrerá, e o único que pode evitar esse destino é ele, mas para isso, o Killua precisa entregar a garota. Gon adulto, com certeza, uma das cenas mais emblemáticas de Hunter x Hunter. Eu particularmente gosto muito de toda essa aura, toda essa cena. Esse aqui é um dos poucos momentos em que a animação supera o mangá. Eu acho que aqui deixou muito a desejar. O Gon ficou parecendo mais com um adolescente. Na animação de 2011, ele se parece mais com um adulto. Acho que eles acertaram muito em como ficou o Gon. Na cor da aura utilizada, na expressão sem vida, no rosto amadurecido, como ele ficou extremamente bruto. Cara, eu gosto bastante do que a animação de 2011 fez. Esse é um momento dramático demais. Após ter pensado acabar com Pitou, Gon se descuida por um segundo, e a Formiga Quimera volta através de Nen pós-morte, na sua habilidade Tepscora, e o ataca. Killua age rapidamente, evitando um ferimento mortal. Entretanto, Gon perde o seu braço direito. Mentalmente, Gon conclui que está bem e que não sente dor pelo braço perdido. Na verdade, ele está feliz, pois agora se parece com Kaito. E essa foi a expressão do Killua. Aqui Meruem sente que está faltando algo, mas por conta da sua amnésia não consegue se lembrar. Yuppie conclui que sabe o que o rei quer, mas reforça para si que não irá contar, pois não quer a Komugi perto dele. Meruem descobre que Puff e Yuppie estão escondendo algo dele, e se ele vencê-los em um jogo que foi proposto pelo próprio Puff, eles terão que falar qual é o segredo. Togashi disse o seguinte: não havia o menor clima para eu chamar a atenção dele. Isso aqui é um panda dormindo, galera. Capa do volume 30, lançado em 4 de abril de 2012, 8 meses após o lançamento do volume 29, contém 216 páginas e 10 capítulos. Aqui temos todos os zodíacos na capa, e eles estão de costas. Eu gosto de pensar que essa é exatamente a cena na qual todos chegam de frente ao prédio da Associação Hunter. Página extra do capítulo 311 são duas. Essa onde a Palme afirma para o Ikalgo que em questão de horas o rei irá morrer. Obviamente ela já sabia do destino do Meruem, que estava envenenado pela Miniature Rose, mas o Ikalgo não entendeu nada. E a segunda, onde o Ikalgo fala que eles são cruéis e não são diferentes das formigas.
Esse aqui é o medo do Elfin ao estar na imponente presença do Meruem. Meruem finalmente tem a resposta que tanto procurava, apenas um nome, uma pessoa, Kumug. Meruem fala que deseja ver Kumug e nada mais, pois após tocar o Nen da Palme, ele pôde entender qual era o seu estado de saúde e o que iria acontecer em algumas horas. E por isso, tudo que ele deseja naquele momento é gastar o tempo que ainda lhe resta ao lado da Kumug. Palmo encara sem querer acreditar em nenhuma palavra dita pelo rei. Após levar Reina de volta para sua vila e deixá-la com sua mãe, Bloyster vai embora sozinho, mesmo as anciãs pedindo para ele ficar. Então, pela primeira vez, a Reina fala desde que virou uma formiga e pede para o Bloyster ficar com eles na vila. Um final feliz aqui para essa galera. Beans olha emocionado para o DVD que Netero deixou, explicando que estava renunciando ao cargo de presidente da Associação Hunter e que era para ser realizada uma eleição para eleger um novo presidente. Obviamente, Beans sabia que o presidente a essa altura estava morto. Meruem explica que foi envenenado e que não vai demorar a morrer, e que seus últimos momentos ele queria passá-los jogando Gungi com a Kumug. No final, nem mesmo com seu enorme intelecto, o rei das formigas Quimera sequer chegou perto de vencer uma partida de Gungi contra a Kumug. Uma menina pobre que nasceu cega sem nenhuma perspectiva na vida, mas que era boa em apenas uma coisa, o Gungi. Jogaram uma última partida. Ele a pediu que ficasse ao seu lado, segurasse sua mão e dissesse seu nome uma última vez antes do fim. Kumug assim o fez e respondeu que eles ficariam para sempre juntos. E assim chegou ao fim a vida do monstro, e em seus momentos finais se tornou mais humano do que qualquer humano. Pariston se candidata à presidência da associação. Ele fala que o presidente Netero era muito poderoso e por isso não podia entender o problema dos fracos, e o mesmo vale para todos os outros zodíacos. Por isso ele seria a melhor opção, pois entende como os fracos se sentem. É um comédia, né? E essa página extra do capítulo 320, encerrando o volume, o Togashi diz o seguinte: para começar, vou até lá. Olha aí, rapaziada, o cara em uma viagem. Tá aí, galera, parte 3 finalizada. Eu espero de coração que esse vídeo aqui tenha te entretido e que tenha trago novas informações aí interessantes pra você do mundo de Hunter x Hunter. Se você gostou desse vídeo, ó, considera deixar um like, ajuda pra caramba aqui com o crescimento do canal. Se você não tá inscrito ou inscrita, aproveita esse momento aí, pô, dá essa moral pra gente, faz a boa. Então é isso, galera, agora eu vou indo, mas eu espero no próximo vídeo encontrá-los aqui no mundo dos caçadores. Valeu!